Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Nossa convidada hoje, vereadora Itamara Francischini, com quem a gente vai conversar a respeito do trabalho legislativo. Vereadora, um prazer em recebê-la nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, Zé Claucir. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vereadora, vamos fazer uma avaliação de 2022, um ano de muitas discussões, projetos polêmicos. Qual é a avaliação que a senhora faz de 2022? Então, 2 anos já de mandato, né? Passa muito rápido. Muito rápida. Olha, em comparação ao primeiro ano, eu acho que o ano de 2022 foi até mais tranquilo. Mais light, né? Mais light, é. Não tivemos CPI, né? No ano de 2021, então, nós tivemos a CPI, que foi um pouco mais conturbado, mas foi um grande aprendizado, né? A gente já chegou aprendendo muito, eu digo, porque foi uma experiência nova para todos que participaram. E no ano de 2022, então agora recentemente encerrado, também tivemos vários projetos polêmicos, né? Tivemos mais recente o projeto da taxa de coleta de lixo, que foi reprovado. Tivemos também o projeto dos 15 milhões, que também deu um pouco mais de... Muito bafafá, né? De alvoroço, isso. Sempre tem, né, Claucir? Sempre tem esses projetos mais polêmicos. E entre tudo isso, o trabalho continua sempre. E digo que agora nós estamos em recesso, mas ontem mesmo eu estive na Câmara. Então a gente continua dando andamento. Sempre tem trabalho. A senhora foi batizada com uma prova de fogo, relatora da CPI. E aí ficam aquelas... mas a CPI foi política. Mas qual é o resultado desta CPI? Como é que foi essa experiência, essa prova de fogo, assumir uma relatoria de uma CPI? Foi uma experiência, realmente uma experiência bem diferente. Mas, claro, a gente buscou estar se amparando juridicamente, né? Com vários advogados. Nós tínhamos, na época, o Luciano Salvani, que foi... muito bom o trabalho dele, esteve sempre nos amparando. Também outros advogados dentro do partido, enfim, o IGAN, que também foi sempre um grande reforço para a gente. E a gente esteve sempre amparado e tentamos fazer um trabalho, digamos, mais técnico, né? Algo dentro de uma... buscamos também, inclusive... informações em outras CPIs que já aconteceram para ver como que funcionou, né? Tudo para a gente ir adquirindo experiência. E, enfim, o resultado foi o relatório sugerindo afastamento, né? Que foi lido, foi uma das sessões, das maiores sessões, eu acho que a gente teve até hoje. 22 páginas, se eu não me engano, de relatório. Onde teve a minha sugestão de afastamento. E depois encaminhamos ao Ministério Público. E agora, até onde eu sei, os que teriam sido sugeridos o afastamento estão como réus, né, perante a Justiça, mas é isso que eu sei, assim, a última informação que eu tenho sobre a CPI. E aquele rótulo de que não foi uma CPI técnica, foi uma CPI política, e também as pressões, muita pressão? Pressão... Sempre tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Claro que na CPI foi um pouco mais intenso. Mas essa questão de política, isso também é algo que sempre o pessoal, situação, oposição, eles usam isso... Depende de que lado vem o rótulo, né? Exato. Eu digo que eu estive como relatora, eu sei do trabalho que eu fiz, da seriedade... do meu comprometimento, inclusive eu virei noite fazendo aquele relatório, eu sei o quanto eu me comprometi para fazer isso com a maior seriedade possível. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que têm essa mentalidade de que tudo é politicagem, na verdade, também tentam mascarar dessa forma, né? Mas eu
eu estou tranquila dentro do trabalho que eu fiz na CPI e todo o trabalho que eu tenho feito até agora na Câmara também. Eu já tive lá nos meus 20 e poucos anos uma experiência de ser legislador, não nessa cidade, mas em outra cidade. E eu tinha uma concepção, uma visão de política sonhadora, achava que ia revolucionar, e foi uma maior decepção. A senhora em algum momento também se sentiu decepcionada em vendo que a coisa não funciona como deveria funcionar, que o sistema acaba mudando o curso dos pensamentos? Então, Claucir, tem os momentos que a gente desanima. Vontade de chutar o balde, né? Sim. Mas eu tenho a minha profissão e também por várias vezes durante os estudos e agora durante a profissão a gente para e se pergunta se estamos no caminho certo. Mas, fazendo uma reflexão agora, né, da vereança desses 2 anos, eu paro para pensar e eu sei que eu dei o meu melhor. A gente sabe que, infelizmente, tem algumas coisas que nós somos barrados, né? Por exemplo, tem vários projetos, sugestões que a gente já apresentou, citando como exemplo, que não foram postos em prática, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem esses percalços no meio do caminho, mas a gente dá o nosso melhor, faz o nosso trabalho, segue com a cabeça erguida, tentando fazer a nossa parte, né? E tem aquela máxima, né, vereadora? Se a gente não ocupar, alguém vai ocupar. Se a gente com boa intenção está ocupando e está desgostoso, imagina aquele com má intenção, né? Exato, exato. E tem, às vezes é o que acaba estragando a política, a visão que as pessoas têm lá fora, muitas vezes acaba sendo ruim, porque tem os maus intencionados, né? Claro. Mas a gente não pode se deixar levar, tem que fazer o nosso trabalho. Eu digo, sempre não tenho rabo preso com ninguém, então vou fazendo o meu trabalho devagarinho, da forma que eu sei, buscando sempre aprender com os colegas, enfim, dentro das possibilidades, fazendo o meu melhor. Eu sempre digo que o vereador é o tambor de ressonância da sociedade. O vereador ausculta nas ruas, nos bares, nas festas, nas redes sociais, os reclames e conclames da população. Quais são as deficiências, quais são as principais reclamações ou reivindicações que chegam até a senhora? De melhorias que precisam ser feitas, que urge a necessidade de se resolvê-las? Aqui em Guaporé nós temos muitas questões chegam até a gente, assim, diárias, né, de limpeza de terreno, arrumar um buraco, uma coisa e outra, que a gente tenta direcionar, né, tenta ajudar o cidadão a resolver essas situações mais pequenas, mas temos também situações maiores, né, como, por exemplo, uma causa que eu tentei abraçar e vou tentar trazendo um recurso, não. A deputada Silvana já garantiu, e se ela garantiu, vai vir. É porque vem, né? Um recurso para a causa animal, nesse ano, de R$50 mil. E no ano passado também estive apresentando, junto com o Jader e o Tigrinho, alguns projetos referentes a essa causa. É uma causa que tem chegado mais demandas até mim. A causa da mulher também, a violência contra a mulher, que inclusive no final do ano passado eu estive junto ao Estado tentando trazer um centro de referência da mulher aqui para Guaporé. Infelizmente foi colocado para a Secretaria da Assistência Social, eles não aderiram ao programa. E são essas situações estão tomando bastante força, assim, tô tendo bastante demandas, pedidos, para que a gente olhe com um olhar mais atento para essas questões. E com o novo governo federal, ele tem criado algumas secretarias e até ministérios para tratar exatamente das desigualdades, seja sociais, inclusive um Ministério da Mulher, o que facilita também agora enviar projetos, bons projetos, para angariar recursos, né, vereador? Aliás, o vereador não é mais só que vai um pedinte de providências para trocar lâmpada, arrumar boca de bueiro, quebra-mola. O vereador hoje ele vai a Brasília, traz recursos e eu tenho visto, inclusive, postei alguma coisa de vocês, você e o Jader, trazendo recursos para a área da saúde, e não são pequenos. Sim, exato. Ano passado
nós tivemos uma eleição no qual eu e o colega Jader, a gente fez campanha para os nossos deputados, o deputado Kovács Filho para federal, a Silvana para estadual, que aproveito mais uma vez para agradecer os E agora munícipes. tem o Wilson, né? O Covatão na secretaria. Está na Secretaria de Turismo do Estado, isso Olha. aí, o Wilson Kovács. Quem sabe então voltando. você consegue uma verba para o nosso maior rosário do mundo aí, né? É, isso aí. Vamos tentar. Agora, já em fevereiro, provavelmente já vamos estar tentando dialogar para trazer algo nesse sentido do turismo para Guaporé. Mas eu acabei cortando, mas você trouxe, você e os demais pares, grandes recursos para Guaporé, né? Sim, tanto os nossos deputados são tão comprometidos que tanto antes da eleição como depois eles se comprometeram e quando eles se comprometem eles cumprem, né? Se eu não me engano, no ano... Bom, entre os 2 anos de mandato, foram 700 mil reais que o deputado Kovács Filho trouxe para a saúde do nosso município, entre o posto de saúde e o hospital. E também... e agora tem mais 300 mil que vai vir. Então, digamos que em torno de 1 milhão, em 2 anos de mandato, a gente já conseguiu trazer. E é muito gratificante, né? Porque a gente vai para lá sem saber muito bem. Por mais que eu já conhecia os deputados, já sabia do comprometimento deles, mas a minha primeira viagem para Brasília eu já consegui conquistar para Guaporé 500 mil reais junto ao deputado. Então é muito gratificante mesmo. Vereadora, todo mundo diz, passado a eleição do Estado, começa a eleição municipal. 2023 agora começam as tratativas, estudos, pesquisas. Mas o PP, como os demais partidos, tem ruídos, né? Como todos os demais partidos, têm ruídos. Sabemos que vocês são 4 na bancada, mas há 2 bancadas dentro do próprio PP. O Pita e o Pato se dizem independentes, não participam das reuniões da executiva. O PP começa quando a arrumar a casa? Essa é a pergunta que eu fiz aos demais partidos, mas eu faço a você também, que é ativista política dentro do PP. O PP precisa arrumar a casa. A partir de quando a senhora acredita que tem que começar a conversar, alguém de começar a convergir e não divergir? Então, eu estou sempre em contato com o nosso presidente do partido, né? Porque eu acredito muito na política, é um trabalho em grupo, né? Mas hoje não está sendo na Câmara, né? Pois é, mas aí vai muito de cada um, né, Claucir? Nós temos uma composição... A começar pela votação do empréstimo, né? Não falar na mesma linguagem, o mesmo idioma, o PP. Pois é, aí é a opinião de cada um, né? Eu acho que também, se tiver uma votação onde algum dos vereadores vai querer votar da sua maneira, aí é ele que tem que se explicar. Mas houve a orientação do PP na votação do diretório? Na verdade, a gente sempre troca uma ideia, né? Mas aí é que eu digo que o partido, ele é um grupo, né? Ele é um trabalho em equipe. E quando tu tá dentro de um partido, é porque as tuas ideias têm mais a ver com aquelas pessoas, né? E é assim que eu me sinto. Mas aí vai de cada um. E claro que, né, tem que ser dessa forma, porque é assim que a política deveria funcionar. Por isso que eu te digo, algumas vezes desanima, mas ao mesmo tempo é a minha índole, é assim que eu trabalho, é assim que eu acho que tem que ser, e eu vou seguir dessa forma, independente do que os colegas acham que tem que ser feito, da forma que eles trabalham. Mas falando da eleição, nós tivemos já uma reunião do partido, que inclusive todos os vereadores sempre são convidados. Mas nem todos participam. Segundo que o presidente Lisotti sempre coloca pra gente, né? Todos são convidados. Inclusive, em conversa com o Pato, com o Pita, agora no final de ano, eles disseram que pretendem estar retomando as reuniões a partir do ano que vem, né? Isso o colega Pato comentou. A partir desse ano, 2023. Isso. Né? Numa reunião que a gente fez agora no final do ano entre os vereadores. E já tivemos uma reunião onde falamos sobre possíveis nomes, mas porque o PP tem grandes nomes, sim, mas claro que nada ainda definitivo, acho que é muito cedo. O Mazzucchi, numa entrevista, deixou nas entrelinhas que ele vai de novo.
é uma possibilidade, É uma né? possibilidade. Ele foi um grande prefeito, com certeza. Aliás, o PP sempre teve grandes nomes, né? Desde o seu Antoninho, que eu sou uma admiradora. Você e o Jader estiveram conversando com o Antoninho. Existe a vontade política dele? Pessoal? Não política, pessoal. Então, ele não... É um grande nome. Sim, é um grande nome. O seu Antoninho... É um dos maiores políticos de Guaporé. Eu sou uma admiradora dele como pessoa e como político. Adoro muito né? o Antoninho. E disse para ele que quero... Se for para seguir na política, eu quero seguir o exemplo dele, assim, porque ele é um exemplo, para mim não é só um exemplo em Guaporé, é um exemplo nacional, assim, referência nacional, o seu Antoninho em política, para mim. Porque ele é uma pessoa que ponderado, né? faz pelas pessoas mesmo, né? Então, não desmerecendo ninguém, né? Como eu disse, temos vários nomes no nosso partido, mas o seu Antoninho é um ícone, né? Agora o PP vai ter uma nova composição a partir de fevereiro, né? O pastor João assume o lugar do Pita. O Pita passa a ser agora assessor do Paparico, do PL. Vamos explicar uma coisa dessa? Vereador do PP vai assessorar o PL, vai se licenciar e fazer trabalho. Pois é, o Pita esteve aqui dando entrevista. Não, mas eu conversei com ele. Ele assume então, a partir agora, eu acho que ele assume em fevereiro, em março ele assume a coordenação do Paparico. Uhum. Por isso que eu digo, o PP vai ter que conversar, que tá difícil entender essa Bom, lógica. Se o senhor conversou com ele, talvez ele até tenha te explicado. Mas a senhora os sabe motivos, que ele fez campanha por Paparico, né? Sim. Aí fica difícil entender um vereador do PP se elegeu por um partido, faz campanha por outro e vai assumir a coordenação de outro. Pois é, de fato são questões muito para a cabeça do eleitor, não é? Sim, são questões que a gente tem que estar trabalhando agora dentro desse ano. Mas, pelo que eu entendi também, o Pita vai estar saindo, sim, para... Aí assume o pastor João. Pelo que ele falou. Aí isso já é mais afinado com o partido. Acreditamos que sim, ele fez um bom trabalho, ele assumiu 2 meses e conseguiu fazer um bom trabalho. Também, dentro desse ano, eu e o Jader continuamos fazendo saindo um mês para deixar um suplente assumir, que eu acho que é muito importante. Pra gente foi importante. Um rodízio é muito bom, né? Sim, então a gente vai continuar fazendo isso e aí o partido vai se ajeitando. Acho que todos os partidos têm os seus problemas, né? Mas dentro desse ano, acredito que tudo vai se encaixando. Qual é a perspectiva, o que espera a vereadora de 2023? Então, continuar os trabalhos, né? Inclusive, falei para ti ontem, eu estive na Câmara, já estou deixando alinhados alguns projetos, mais alguns projetos sugestões, projetos legislativos. E esse ano, quem sabe fazer mais visitas. Claro que no ano passado a gente já fez bastante em função da campanha eleitoral, que eu e o Jader abraçamos como se fosse uma eleição municipal e fomos para a rua, né? E quem sabe esse ano estar fazendo ainda mais visitas, né? Porque é importante, a gente tem os nossos alinhamentos de trabalho dentro da Câmara, mas o que a comunidade pede, o que a comunidade precisa, importa muito mais, né? Nós estamos ali para representar eles e continuar trabalhando, aprendendo. Isso aí. É um eterno aprendizado, né, vereador? É um eterno aprendizado. Ninguém sabe demais, nunca. Vereador, foi um prazer essa conversa, muito obrigado. Bom trabalho, sucesso, 2023, de muito êxito. Obrigada, igualmente. Obrigada pelo convite e obrigada a todos os ouvintes. Muito bem, conversamos aqui com a vereadora Itamara Franceschini, do PP, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.